Fala pessoal, eu sou o Ivo Bernardes e você está no Sai Nutri. E eu sei, gente, faz muito tempo que eu não posto vídeo aqui. Muita coisa aconteceu, muita coisa mudou, coisas muito boas, coisas ruins também. Mas estamos de volta agora. Então, Feliz Natal, atrasadíssimo para vocês, Feliz Ano Novo também. Espero que vocês tenham um 2023 muito bom, que vocês aproveitem, que vocês prosperem, que seja repleto de saúde e tudo mais. Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algo que algumas pessoas vêm me pedindo. Na verdade, é sobre um filme. Quem já assistiu Rock? Provavelmente você conhece a história desse lutador, mesmo que você seja alguém mais novo e talvez não tenha tido contato com esse cara. Mas provavelmente você já ouviu falar nesse boxeador, nesse filme, nessa série de filmes. Com certeza deve ter alguém por aí em alguma academia, talvez a 2 quadras da sua casa, escutando a trilha sonora desse filme, que ficou praticamente um sinônimo de realização de exercício físico. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os métodos de treinamento e a dieta também no personagem Rock. A gente vai estar nosso parecer aqui, contextualizar a partir à luz da literatura científica vigente. Afinal, a gente sabe que a preparação de Sylvester Stallone se tornou para essa franquia muito icônica. Até hoje tem conquistado muitos fãs por todo o mundo. Então, lembrando que aqui no canal a gente já tem vários vídeos que abordam sobre boxing. A gente fala um pouquinho sobre as estratégias nutricionais usadas nos esportes de combate. A gente também falou sobre o anime Hajime no Ippo. Então, aí a gente contextualiza um dos principais pontos abordados na literatura científica, que é a perda de peso para a luta. Então, se você quiser aprofundar seu conhecimento, eu vou deixar alguns links aqui na descrição para você acompanhar. Mas antes eu quero te convidar a deixar seu curtir aqui, isso é muito importante para nós, é muito valioso para o nosso canal. O YouTube entende que se você gostou do vídeo, se você apertou no botão curtir, então esse vídeo vai acabar chegando a todos os nossos inscritos e mais algumas pessoas. Muito bem, quando a gente fala em dramas esportivos, em filmes de luta ou grandes histórias de superação, é impossível a gente não falar do filme Rocky, estrelado por Sylvester Stallone, que aconteceu lá no 1976. O filme The Rock, pessoal, ele retrata um boxeador, um bairro operário lá da Filadélfia, e que, embora ele tenha sido considerado talentoso quando era jovem, ele nunca teve a oportunidade de mostrar o seu real valor. Porém, durante a sua trajetória aconteceram várias coisas e ele teve a chance de enfrentar o campeão mundial dos pesos pesados, Apollo Creed. A história de Rock, pessoal, ela se confunde com a própria história do Sylvester Stallone, na verdade, e não somente pela parte esportiva. Stallone, desde criança, sempre se interessou por lutas, inclusive o boxe. O cara tem 1,77 de altura e mantinha numa rotina bastante saudável, treinando ao ar livre, praticando corridas, sempre quando possível. Porém, eu diria que a maior semelhança da vida do personagem com o ator seria que o Stallone, na verdade, ele também foi um underdog. Na verdade, quando ele viu que a chance da sua vida passou na sua frente, ele não deixou escapar. E para entender melhor, eu acho legal a gente contar um pouquinho da história da produção do filme antes da gente partir realmente para as estratégias nutricionais. Nos anos 70, o Stallone era um ator iniciante, completamente quebrado, sem conseguir, na verdade, nenhum destaque relevante ao business. Sly, como é chamado até hoje por alguns amigos, vivia de algumas pequenas pontas em alguns filmes e ocasionalmente ele trabalhava na bilheteria de um cinema de rua. Vocês têm uma ideia de onde esse cara chegou até? Na década de 70, Stallone chegou a participar de um filme erótico chamado The Party and Kit and Studies. E para fazer esse filme, cara, ele ganhou cerca de $200 só por 2 diárias de filmagem. Apesar do filme, na verdade, possuir algumas cenas de nudez, nenhum conteúdo explícito é mostrado aqui. Stallone, anos mais tarde, ele comenta que estava sem dinheiro naquela época e que suas únicas opções era fazer aquele filme ou então roubar alguém. E quem assistiu o primeiro Rock lembra que no começo do filme o personagem ele vivia uma situação parecida, mas ele continuava acreditando no seu potencial, que ele era realmente um grande lutador e manteve a sua forma e acabou lutando em alguns clubes no qual ele ganhou quase nada, na verdade, ganhava muito pouco. Rock, por ser um cara grandão, na verdade, ele faz um bico como capanga de um agiota, ele cobra pessoas endividadas com a máfia, um trabalho que ele realmente não gostava, mas que precisava fazer para pagar suas contas. Mas assim como o Rock muda de vida ao ser desafiado pelo campeão Apollo Creed, que planejava um grande golpe de marketing com o evento e dar a chance para um desconhecido disputar o título mundial, a sorte do Stallone também mudou. No dia 24 de março de 1975, Muhammad Ali estava lutando contra o underdog Charles Wepner. Errou. Ali era o detentor do cinturão naquela época e todos achavam que seria uma luta realmente fácil. Mas contrariando todas as expectativas, o Wepner, ele lutou com bastante bravura, ele aguentou o campeão até o último round quando ele realmente foi nocauteado. Stallone assistiu essa luta e vendo o desempenho do Wepner, que até então era uma figura que ninguém conhecia e que inclusive em determinado momento chegou a
a derrubar o Ali, ficou inspirado e foi correndo pro apartamento dele bem pequenininho que tava lá em Nova York. Em 10 dias o cara escreveu o roteiro do Rocky, um lutador. Essa luta de Muhammad Ali e Charles Wepner existe na íntegra do YouTube. Então, se você se interessou, se você gosta de boxe, pesquisa aí. Eu vou tentar deixar um link na descrição, inclusive, para facilitar a vida de vocês. Esse roteiro que o Stallone escreveu, na verdade, inspirou algumas produtoras, mas havia um porém, na verdade. Stallone, ele fazia questão de interpretar o personagem. Ele não abriria mão disso, afinal ele era um ator, ele não era tão experiente assim, mas ele nunca havia protagonizado um filme de sucesso, ele queria essa chance. Na época, alguns nomes, como por exemplo Robert Redford ou James Caan, foram cotados para esse papel, inclusive chegaram a oferecer $350 mil pelo roteiro, mas o Stallone não cedeu. Ele realmente queria protagonizar o Rocky no filme, ou então o filme nem existiria. Até que esse mesmo estúdio tomou todos os riscos, ofereceu $30 mil ao Stallone para produzir a obra nas condições do ator. E o resto da história todo mundo já sabe, gente. A receita do primeiro filme, para você ter uma ideia, teve um orçamento de $1 milhão, acabou gerando $250 milhões, levou até então o desconhecido Sylvester Stallone ao patamar da estrela de cinema mundial. O tipo físico dele ajudou a interpretar. Então, apesar de ele não ser um cara tão alto assim, ele só tem 1,77, né? Bem que eu queria ter 1,77 na verdade, o cara era robusto. Ele tinha uma forma física, lembrava os lutadores de boxe da época, então fazia algum sentido. Agora, no filme, antes de ser convidado para a luta, o Rocky não pratica de forma alguma dieta de um atleta de verdade. Ele, por exemplo, aparece várias vezes fumando, tomando bastante cerveja, realmente apresentava bastante disparidade com a vida de um atleta. Na verdade, Rocky não tinha nenhum treinador. Só depois de Michael, dono de uma academia lá da Filadélfia, uma academia bem pequenininha, se oferecer para treinar, aí sim que ele começou a ter uma preparação minimamente profissional para uma grande luta. E aí a gente tem uma cena bastante curiosa, uma cena que acontece e que muitos já devem ter conhecido. É uma cena em que ele acorda antes do nascer do sol, ele acorda bem cedo, na verdade, e quebra 5 ovos dentro de um copo e depois ele toma tudo de uma vez e vai correr. Quem lembra dessa cena aí? Você pode estar perguntando, cara, por que ele faz isso? Isso parece meio nojento, né? Se alguém já tentou pegar um ovo cru, realmente eu lamento muito por você, cara. Mas, apesar de tudo, a gente sabe que ovo é uma fonte repleta de proteínas. Muito bem, então. A dieta rica em proteína, a gente sabe que ela é importante para a manutenção de massa magra. Esportes que privilegiam um pouco mais de massa magra, uma composição corporal mais favorável, um pouco menos de gordura, é obviamente que os atletas, eles precisam fazer a ingestão adequada de proteínas, fracionar essa proteína. E aí você também pode estar pensando, pô, existe um esforço da parte do lutador aqui para querer vencer, né? Para querer realmente mudar a sua perspectiva e mesmo encarando alguns ovos crus que seriam horríveis, ele está vencendo aquele desafio, aquele primeiro desafio, acordando cedo, vencendo outro desafio e indo correr naquele determinado horário. Isso pode ser até um pouco motivador para algumas pessoas, mas, caras, cuidado na verdade. Por quê? Ovos crus, a gente já sabe que podem conter algumas bactérias que são patogênicas. Vocês já ouviram falar na salmonela, por exemplo. A salmonela é bastante presente em carnes como, por exemplo, o frango cru. Então, por isso que a gente não pode comer frango cru de maneira nenhuma e também a gente não pode comer ovos crus, porque existe a chance de adquirir salmonela. Ah, Ivo, mas muitos restaurantes utilizam ovos crus, por exemplo, para preparações, para fazer maionese e coisas do tipo. Eu não vou entrar no mérito higiênico sanitário aqui. Eu entendo e compreendo a necessidade de a gente ter uma gastronomia, uma alta gastronomia que utiliza alguns ingredientes que, de certa forma, são mais arriscados. Se a gente pegar a legislação e puxar, não é permitido, os ovos têm que ser servidos, na verdade, cozidos, principalmente pensando em uma população mais frágil, uma população idosa, por exemplo, uma população que tem algum tipo de doença que compromete o sistema imunológico. Isso pode ser um risco para a pessoa pode até levar ao óbito de uma pessoa caso ela contraia uma grande quantidade de bactérias ali presentes no alimento. Então, óbvio que esses restaurantes, eles tomam um cuidado um pouco a mais respeito às temperaturas, ao procedimento, os processos envolvidos na produção, no transporte desse ovo. Isso é bastante importante. E aí, pessoal, a gente sabe também que nos ovos crus, eles possuem uma proteína chamada avidina thermolábio, que pelo próprio nome já diz, ela é muito sensível a temperaturas. Por isso que quando a gente cozinha os ovos, ela acaba se desfazendo, ela acaba se desnaturando, e isso é muito positivo, porque ela se liga à biotina, a vitamina B7 no nosso organismo. E isso é bastante negativo porque ela evita a absorção. Com isso, se existir realmente um consumo bastante recorrente de ovos crus na dieta
dieta desse indivíduo, ele pode ter uma deficiência de vitamina B7, da biotina, que, se for bastante pontual, pode levar a quadros de dores musculares, de até alucinações, quadros de estados depressivos e até mesmo dermatite seborreica. Tudo que teria relação com a deficiência de vitamina B7. E isso porque ele acabou consumindo esses ovos crus. Mas quer dizer que se eu for no restaurante comer uma maionese caseira, por exemplo, que eu sei que foi muito bem preparada e organizada, eu vou ter uma deficiência de biotina? Claro que não. Isso é um consumo recorrente, isso é consumir todos os dias, uma quantidade significativa. E aí você pode estar pensando, será que alguém consome tudo isso? Alguns atletas pode ser que consumam sim, então isso é bastante importante. Ah, mas existem alguns ovos, por exemplo, que são vendidos como se fosse uma caixinha de leite. Sim, mas eles são pasteurizados, eles são submetidos a algumas temperaturas e isso acaba amenizando um pouco mais essa proteína, tá bom? Acaba não deixando com que ela realmente passe para o trato gastrointestinal intacta e faça essa ligação com a vitamina B7. Bom, e então é isso. Em outro momento, então, do filme, vamos comentar sobre outra coisa. O Rock, ele corre pelas ruas da Filadélfia, ele corre até as escadas do Museu Nacional, tá? O comerciante, nesse ponto, arremessa uma laranja pro Rock, que ele acaba pegando no ar. E aí, na imagem seguinte, ele não tá mais com essa laranja, o que presume que ele comeu essa laranja durante a corrida. Qual que é a resposta disso? Realmente faz bem comer laranja durante as corridas? Bom, primeiro de tudo, algo que a gente deve pontuar. Vitamina C, a primeira coisa que você pensa na laranja, não é mesmo? Tudo bem, agora eu sei que alguns de vocês devem estar pensando o seguinte, claro que tem vitamina C, tem algumas fibras, é muito válido. E sim, é muito válido sim. A laranja é fonte de carboidratos, pode ser que essa diferença esses carboidratos com uma suplementação intratreino ali para esse cara. Existe algumas fibras também presentes na laranja, que são muito importantes, alguns fitoquímicos bastante presentes. Existe também algumas vitaminas, dentre elas, uma bastante presente conhecida, que é a vitamina C, o ácido ascórbico. E aí você pode estar pensando, pô, então vitamina C é importante durante a atividade física? E eu vou dizer para você que isso é bastante controverso. Porque na verdade, pessoal, o Rock ele tá fazendo uma corrida. Durante a corrida, existe um fator de transcrição chamado AMPK cíclico, adenosina monofosfato cíclico. Esse fator de transcrição, pensa nele como se fosse um grande sinalizador energético. E ele é bastante presente onde existe depressão energética celular. Ou seja, quando a sua célula está pegando energia, está oxidando energia, como no metabolismo oxidativo que está acontecendo durante a corrida do Rock, você está numa via mais catabólica. Catabolismo de macronutrientes para gerar energia, para gerar ATP, para esse cara continuar sustentando a atividade dele. Que conforme ele vai correndo, ele vai perdendo ATP e acaba entrando nessas vias. É diferente, por exemplo, do cara que está puxando peso, ele está ativando praticamente depois, estimulando fatores de transcrição, principalmente via mTOR e as vias relacionadas a mTOR, que seriam vias mais anabólicas. E é isso que acontece o tempo inteiro com o nosso corpo. A gente tem uma predominância de vias catabólicas e de vias anabólicas aqui. Isso de fato diferencia muito bem o exercício de caráter aeróbio, um exercício resistido de caráter de força. Agora, nesse caso, a gente pensa o seguinte, bom, esse cara está estimulando a via MPK cíclica, sabe o seguinte, o que o cara mais quer desenvolver durante a corrida é uma capacidade mitocondrial, ou seja, ele quer estimular um pouco mais de número de mitocôndrias, ele quer estimular com que essas mitocôndrias também apresentem a parede um pouquinho mais espessa, e a gente sabe que a mitocôndria exerce a respiração celular, faz ciclo de Krebs, faz cadeia de transporte de elétrons, ou seja, ela oxida os nutrientes pela via do metabolismo oxidativo. Você, nesse exato momento, está utilizando os mitocôndrias, tá, para oxidar macronutrientes e dispor energia para a sua célula, para todas as suas células nesse exato momento, porque você está me assistindo. E essa via de produção de energia, essa via metabólica acontece o tempo inteiro. O problema é que para a gente estimular o desenvolvimento mitocondrial, para estimular PGC1-alfa, SIRT3, que são algumas proteínas que avisam que parece que está dando certo esse exercício aeróbico, esse treinamento esportivo, a gente precisa do estresse oxidativo, a gente precisa de um pouquinho dele. Porque durante a prática de exercício físico, a gente tem o estresse oxidativo acontecendo de uma maneira bastante importante. Mas isso é muito pontual e a gente sabe que isso é necessário para que exista esse desenvolvimento, essa sinalização para desenvolvimento de novas mitocôndrias e para adaptação do exercício aeróbio. E a vitamina C, por ser um antioxidante, pode, se em grandes quantidades, atrapalhar nessa sinalização. Ou seja, é necessário a gente sofrer um pouquinho, a célula sofrer um estresse naquele momento para que ela realmente consiga se adaptar e conseguir performar melhor. Resumindo para vocês, não tem problema a laranja do cara, mas se ele tivesse fazendo uma suplementação de vitamina C em excesso ou de qualquer outro antioxidante, ele poderia atrapalhar
atrapalhar os seus ganhos aqui, atrapalhar, por exemplo, no seu desenvolvimento cardiorrespiratório, porque isso iria inibir uma via importante que sinaliza o desenvolvimento cardiorrespiratório, que é o estresse oxidativo. Beleza? Bom, basicamente é isso, pessoal. Mas as frutas, na verdade, falando de modo geral, elas são extremamente recomendadas. Infelizmente, são muito negligenciadas às vezes. Eu não sei por quê. É só contabilizar isso no seu plano alimentar. Elas são ricas em fibras, são ricas em bons carboidratos, são ricas em fitoquímicos, em vitaminas. Então não existe motivo para vocês negligenciar as frutas na sua dieta. Eu, por exemplo, gostava de comer uma banana entre os sets, entre o treino. É uma fonte rica, bastante rica em carboidratos. A gente sabe que também tem um pouco de potássio. E as frutas em geral, principalmente algumas delas, tem algo bastante importante, que é a quantidade de água, de minerais. Então, por que diz respeito à hidratação, elas são bastante positivas. E atrás das câmeras, a dieta do Stallone, ele seguiu uma dieta para interpretar esse personagem. E nos primeiros filmes da franquia, então, ele tinha uma dieta do tipo assim: café da manhã ele tomava um copo de aminoácidos líquido, depois 3 claras de ovo, meia gema, aveia, pão de centeio torrado, mamão fresco, figos. No almoço ele comia frango sem pele grelhado, abobrinha assada, salada, figo também e algumas frutas vermelhas. No jantar ele comia bastante peixe grelhado, salada, pão torrado, rico em fibras também. Ocasionalmente ele comia vitela também, isso não é tão especificado. Porém, no filme que chama Rocky, o Desafio Supremo, Stallone resolveu mudar e radicalizar totalmente sua dieta. Se você pegar as fotografias do Stallone no primeiro filme e comparar com a do terceiro, você vai ver que ele realmente teve uma grande diferença. Rocky, ele deixa de ter um corpo parecido com o corpo de um lutador normal e passa a lembrar muito mais um fisiculturista. Ele ficou bastante trincado, bastante forte. Uma publicação no Instagram, na verdade, do ator em 2017, ele comentou que ele fez uma dieta excessivamente rica em proteínas, que não fornecia muita energia física ou mental. Durante o período da preparação do filme, ele comia só algumas porções de biscoito de aveia, alguns biscoitos que também tem arroz integral junto, comia também algumas colheres de atum e até 25 xícaras de café por dia com mel. E isso ele fez com que a gordura corporal dele caísse bastante. E aí eu coloco minha pontuação aqui, tá bom, pessoal? Eu acredito que isso é totalmente desnecessário. Se a gente pegar hoje o top do fisiculturismo, muitas vezes a dieta ela não é tão mistificada assim, com alguns tipos de alimentos. Na verdade, ela é adaptada para a realidade daquele país, da realidade daquela pessoa. Isso é muito importante. Então não é porque o Stallone comia, por exemplo, alguma coisa muito específica que você precisa comer também. Isso é bastante importante de a gente falar. Muitas vezes, gente, a gente vai ver na internet mesmo a dieta de alguns atores, a dieta de algumas pessoas que moram fora do Brasil e vocês vão encontrar alimentos diferentes, alimentos que talvez não sejam comuns aqui de ser vendidos no Brasil. Dizer que esses alimentos são melhores do que aqui, negativo. Não existe alimento milagroso a ponto de a gente considerar realmente esse é muito melhor do que a gente tem aqui na nossa realidade. A gente sabe que lá fora, por exemplo, principalmente nos Estados Unidos, existe uma diversificação de produtos vendidos no mercado que favorecem a dieta, produtos ricos em proteínas, algumas frutas in natura principalmente que são bem interessantes, mas aqui no Brasil a gente tem uma variedade tão importante e a gente não precisa se importar com isso, não precisa comer a mesma carne que os caras comem lá, que às vezes é importada, que chega mais caro, não precisa. Bom, a gente vive num país tropical que realmente é abençoado por Deus e tem bastante frutas, e então a gente tem que aproveitar dessas frutas na nossa dieta. Então por isso que é muito difícil a gente ficar pensando, putz, será que realmente foi isso que fez o Stallone ficar mais trincado, ficar melhor, por exemplo, no filme? Definitivamente não. O que ele fez realmente foi uma dieta hipocalórica, ele se submeteu a uma dieta bastante restrita em carboidratos e ele conseguiu manter essa massa magra, tá bom? De algum jeito ele conseguiu manter isso, deve existir algum equilíbrio nessa dieta dele, mas ele realmente, provavelmente ficou uma dieta hipocalórica e com uma preservação de massa magra. A gente sabe que para pessoas naturais que não utilizam nenhum tipo de droga ou esteroide anabolizante, é realmente bastante complicado se manter muito seco e com uma qualidade muscular bastante adequada. Então existem alguns sacrifícios aí. Não estou apontando nada, não estou dizendo nada, beleza? Não sei se o cara fez a utilização ou não de algumas coisas, mas a gente sabe que isso muitas vezes é presente, inclusive no mercado cinematográfico, para os atores ficarem um pouco melhores e tudo mais. Mas isso não acontece com todo mundo. Então, resumindo para vocês, essa dieta dele realmente é uma dieta bastante maluca, né? Que ele apontou no terceiro filme. Isso fez com que ele tivesse um resultado X, um resultado positivo, mas poderia ser feito de uma maneira diferente e ter o mesmo resultado? Sim, poderia, e talvez ele poderia ter sofrido um pouco menos aqui nessa dieta extremamente restritiva. É isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, então fortalece nosso canal. Um grande abraço a todos, obrigado por acompanharem e até a próxima.